boa noite. Estamos aqui, né? Novamente. E o tempo, meus amados, eu fico impressionada, né? O tempo continua. Gente, nós estamos no dia 7 de março. Bom, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, Deus abreviaria esse tempo por amor a nós, né? A sua igreja. É o que parece, viu? Porque ele está voando. E como a gente vê a nova ordem mundial também voando, é assustador, né? Sem dúvida é assustador. Bem, meus queridos, é um enorme prazer nós estarmos aqui com vocês. Estamos quase terminando esse livro. Que livro? Esse livro aqui maravilhoso, Introdução à Nova Ordem Mundial do Alexandre Costa, né? Estamos no capítulo 10, mas eu quero, como sempre, eu gosto de mandar alguns abraços. E hoje o nosso primeiro abraço vai para o nosso presidente, gente. Ele é realmente demais, realmente demais. Nós tivemos no evento lá da entrega, né, da concessão da rodovia Presidente Dutra em Rio Santos, na sexta-feira. Que calor, gente, um calor terrível. Mas eu fiquei muito impressionada, gente. Não dá para definir quem é esse homem, esse cidadão, esse parlamentar, esse presidente, esse ser humano chamado Jair Messias Bolsonaro. Gente, é impressionante mesmo, viu? A humildade dele é algo assim muito tocante. Ele é admirado por homens, por mulheres, por jovens, por crianças. Fica todo mundo realmente admirado com a simplicidade dele. É por isso que a esquerda fica apavorada, porque ele tem um carisma muito grande, realmente. E o nosso abraço é para ele. Ele aceitou a nossa camiseta, nós ficamos muito felizes. Ele até depois, Dani, Guilherme, posta essa foto, hein, que vai ser legal. Ele aceitou o nosso presente e nosso abraço vai especial para ele, em primeiro lugar. Depois, como sempre, nós mandamos um abraço muito, muito sincero para o nosso pessoal do IBT, Instituto Brasil Conservador. Doutor Nelson, estamos com saudades, a gente conversar tem sido tão corrido, a gente não se encontra, mas futuramente, Nelson Parada, aquele nosso abraço, Patrícia, enfim, todo mundo, né, do IBT, aquele nosso abraço. O nosso abraço também vai para o Dia Internacional das Mulheres, né? Que vai ser comemorado amanhã, né? Dia 8. E nós queremos fazer duas homenagens, né? A primeira homenagem é para uma mulher fantástica, uma brasileira incrível. Eu acho que eu vou deixar a nossa comentarista, a Dani Brasil, falar um pouquinho dela. Uma mulher, a Ellen de Abreu, se você tiver aí o nome dela completo, Dani, para você falar, seria muito interessante. Quem foi essa pessoa, Dani? Que é uma pessoa que não é lembrada pela esquerda de jeito nenhum, mas nós fazemos questão de homenageá-la, né? Ela era uma professora. Que professora, né? Dani, você quer falar alguma coisa dela? Sim, falo. A Ellen de Abreu Silva Batista era uma professora de uma escola, né, de ensino infantil, ou seja, crianças aí bem vulneráveis, que vai de 6 meses até, dependendo do estado, da cidade, né, vai até 6 anos. E ela, neste dia fatídico, estava lá na sua sala com várias crianças, em torno, se não me engano, de 20 a 30 crianças, né, ministrando ali o ensinamento, não ensinamento de escola, mas brincando, auxiliando as crianças, ajudando elas se desenvolverem, enquanto os pais estavam labutando para trazer o alimento para casa. E um cidadão, sabe, possuído de todas as más intenções do mundo, entrou naquela escola
ateou fogo, começou a atear fogo nas pessoas e nos móveis que estavam perto, jogou álcool, né? Claire, só me refresca a memória, era álcool, gasolina? Eu não sei, eu sei que era um combustível. Era um condutor de chamas, né? É. Começou a jogar nas crianças, nas pessoas e começou a atear fogo. E a Ellen lutou, ela entrou em luta corporal com este senhor. E ele jogou esse líquido inflamável nela e ateou fogo. Mesmo ela pegando fogo, ela ali lutou com este homem para defender as criancinhas. Infelizmente, algumas vieram a óbito. E nesses óbitos, a Ellen também. Teve mais aí, em torno de 90% do seu corpo consumido pelas chamas. Mas ela foi guerreira, gente. Ela foi uma mulher excepcional nos nossos tempos. Salvou 25 crianças da salinha dela e também da escola, porque logo em seguida a polícia veio e conteve este ser que também não está mais entre nós. E é muito triste a gente ver essa mídia suja, essa mídia porca, homenagearem mulheres do ano que, perdoem-me a palavra, mas o que contribuíram para o país? O que contribuíram para o Brasil? O que elas vão deixar de legado, de ensinamento a essas mulheres eleitas pela mídia porca? Eu prefiro ser representada pela Ellen. Obrigado, Ellen. Você não está mais entre nós, mas obrigado, porque poderia ter sido um filho meu. E o que você fez vai ficar escrito nos anais da história. E eu tenho certeza que quando Cristo voltar, ele vai te honrar como você merece. Muito obrigado por nos honrar neste dia, Dia Internacional da Mulher feminina e não da mulher feminista. Muito obrigado, Ellen, e obrigado a todos também que de alguma maneira contribuem para engrandecer o nosso país, como também a Claire Navarro aqui, mulher maravilhosa, incrível, sempre nos auxilia, sempre assim puxando a nossa orelhinha, nossa tutora, para que a gente possa estar aqui ajudando vocês. A você também, Claire, feliz Dia das Mulheres. E Guilherme, muito obrigada. Se você tiver a sua esposa, dê um buquê de rosas para ela ou a flor que ela gostar? Não sou casado ainda, mas eu vou lembrar disso. Bem, nós queremos também depois fazer uma homenagem às mulheres ucranianas, mas eu vou dedicar um momento especial para isso, né? Mas o nosso abraço também vai para o professor Macena. Ele vai dar o segundo seminário de defesa pessoal para mulheres no dia 19, lá na sede do IBC, das 8h30 às 12h30. Então, na próxima live, a gente vai dar mais detalhes, né? Mas vai o nosso abraço aqui para o Macena, ele é conhecido como o Leão do Norte, né? E nós desejamos realmente um grande seminário, viu, para você. O nosso abraço também muito, muito grato vai para o Major Jaime, que ele participou da nossa última live, na semana passada, né? E teve uma participação, assim, fantástica. Major, aquele abraço, viu? Muito obrigada. E aquele abraço o senhor pode mandar para a sua esposa, a Val, que é uma pessoa incrível, nós a conhecemos, né? Então, dia 8, hein? Major, aquele abraço, aquelas flores, aquele chocolate, né? É isso aí. Bom, o abraço também vai para os nossos amigos do Movimento Avante. Eles vão realizar o seu primeiro seminário conservador no próximo sábado, dia 12. Vai ser no Hotel Premium, né, Dani? E depois a gente coloca o endereço direitinho para vocês. Nós desejamos sucesso, são muitas pessoas que vão participar. Bom, como sempre nós colocamos, meus queridos internautas, nós não somos literários, né? Analistas literários. Nós somos leitores, simples leitores. Nós gostamos de ler e de comentar com vocês
os livros que nós lemos. Estamos no final da introdução à nova ordem mundial, não é? Antes eu gostaria de colocar aqui o meu repúdio mesmo aquele parlamentar, eu não sei nem se a gente pode chamar de parlamentar, né? Aqui em São Paulo, que é um deputado pelo MBL, que realmente eu não sei como que ele foi eleito, uma pessoa dessa, né, que fez o que fez, olha, não existe palavras, a mídia já falou muito sobre ele, mas eu queria fazer uma observação, né? Nos últimos 20 anos, eu tenho observado um desrespeito maior pelas mulheres. De um modo geral, eu tenho observado. Então, eu gostaria muito de ver algum órgão independente de ideologia, né? Tanto se é a direita, se é a esquerda, mas fazer uma pesquisa acerca do porquê se vê tanto assassinato de mulheres. O que realmente está acontecendo? O desrespeito à figura feminina. O que é que está acontecendo isso em âmbito mundial, gente? O que está acontecendo no mundo, né? Quando uma pessoa como o Mamãe Falei tem aquela ideia de ir realmente para um país em guerra, dizendo que está levando doações, e com o pensamento que esse homem tem acerca das mulheres, eu fico imaginando o que aconteceu com a mente desse homem. Como é que ele vê as mulheres? Então, o nosso repúdio aqui é incrível, assim, é muito grande. Eu lembro da Ana Paula Henkel, na Jovem Pan, que também fez o seu comentário, ela ficou até emocionada, e nós também. Nós não temos palavras para poder colocar para você, internauta, toda a nossa indignação. O que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no mundo quando o desrespeito ao ser humano, às mulheres, às crianças, o que está acontecendo com o ser humano? E quando a gente lê esse livro, dá para a gente realmente pensar o que está acontecendo. Eu vou apresentar, então, vocês rapidamente os nossos comentaristas, né? A Dani Brasil e o Guilherme Fagundes, tá? Nós estamos no capítulo 10, e esse capítulo, gente, é muito interessante. Esse capítulo, o nosso querido escritor Alexandre Costa, ele coloca frases que a própria ordem mundial colocou. A própria ordem mundial. Então, as pessoas que fazem parte, né, dessa pirâmide enorme, e que nessa pirâmide participam várias pessoas de todas as áreas, principalmente do setor financeiro, né? Banqueiros, principalmente. Então, essas pessoas deixaram documentado algumas frases, e o Alexandre Costa foi muito feliz nesse capítulo. Ele colocou muitas coisas mesmo. E eu vou dizer duas frases aqui, depois eu vou passar para o Guilherme, né? Ele colocou assim: por trás do trono há algo maior do que o próprio rei. William Pitt, parlamentar inglês, gente, em 1770. Então, a gente vê que a nova ordem é muito, muito antiga. Depois tem mais uma frase do primeiro-ministro do Reino Unido, Benjamin, em 1844. Veja que
o nosso autor aqui, ele foi fantástico, ele foi trazendo, ele realmente fez uma pesquisa fantástica. E a frase desse primeiro-ministro diz o seguinte: o mundo é governado por personagens bem diferentes do que imaginam aqueles que estão por trás dos bastidores. Então, e aí depois ele coloca ainda uma frase do presidente Eisenhower, né, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que ele diz assim, vou pegar só uma parte, né, que ele fala: a conjunção do imenso establishment militar e uma grande indústria de armas é nova na experiência norte-americana. Sua influência econômica, política e mesmo espiritual é sentida em cada cidade, em cada Câmara Estadual, em cada escritório do governo federal. Não devemos deixar de compreender suas grandes implicações. Precisamos nos proteger contra a conquista de influência, intencional ou não, pelo complexo industrial militar. Então, esse presidente, ele já previa isso em 1961, né? A grande influência das armas e da parte militar nessa nova ordem mundial. E, Guilherme, eu gostaria que você fizesse os seus comentários, e os seus comentários sobre algumas frases, não precisam ser todas, né? Porque senão nós não terminamos o capítulo, né? Mas o que mais te chamou a atenção nessa parte que eu vou passar para você, principalmente com relação ao presidente Kennedy, ele tem aí algumas frases que ele deixa bem claro a atuação da nova ordem mundial, né? Em 1961. É extenso, né, o que ele deixa documentado, mas se você puder resumir, eu gostaria de ouvir você agora, Guilherme. Boa noite a todos, boa noite, Dani, Claire. Desculpa a minha ausência na última live, mas eu estou aqui mesmo com o pé quebrado, com dor de cabeça. Lembrando que, e até uma frase que me norteia, do Olavo de Carvalho, o finado Olavo de Carvalho, que ele dizia que o conservadorismo não é uma coisa para homens de geleia. E eu definitivamente não. Bom, começando então esse capítulo chamado São Eles que Estão Dizendo, eu abro, né, dizendo sobre a política, e é uma frase do Delano Roosevelt, o 32º presidente americano. O mundo, ou melhor, na política nada acontece por acidente. Se acontece, pode apostar que assim foi planejado. Então, a gente sabe muito pouco dos bastidores, isso é um fato. E a pandemia é inegavelmente um ótimo exemplo disso. Basta ver os documentos vazados muito recentemente do Anthony Fauci, que é uma espécie de ministro da saúde dos Estados Unidos, muito similar ao que a gente tem aqui, e ele, segundo esses documentos vazados, com o nome dele, a assinatura dele, ele tinha vínculos com laboratórios chineses de manipulação de vírus e bactérias infectantes, né? Poderia muito bem, o coronavírus é uma possibilidade, né? O Covid-19 ter vazado desse laboratório, tendo em vista que sabe-se que esse vírus veio da China e que muito provavelmente foi manipulado, porque ele tem uma mutação muito mais rápida e superior em nível de tempo comparado às outras bactérias e vírus. Então, nós já vimos inúmeras variantes do coronavírus, o que é muito incomum na natureza. Então, a pandemia é inegavelmente um exemplo dessa frase que o brilhante Donald Roosevelt, né, 32º presidente americano, que governou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, disse, né, a pandemia é inegavelmente um ótimo exemplo. E depois a gente vai para uma frase do mesmo autor, onde ele fala que secreto é um termo extremamente repugnante, porque numa democracia o termo secreto não deveria nem existir, pelo menos não nos órgãos públicos, pelo Estado, sendo algo de forma secreta. É necessário que haja uma transparência para o Estado, do Estado para os pagadores de impostos,
Bem como ele pontua também que esse secreto vem muito das organizações anônimas, né? As organizações secretas que a gente já explanou muito durante a leitura desse livro, tendo como exemplos as famílias dinásticas Rockefeller e Rothschild, né? Sempre citadas, e a gente vai citá-las muito ainda nesse capítulo, como sendo envolvidas nessas organizações secretas, onde não há teoria da conspiração, há declarações dos próprios membros, inclusive ele, David Rockefeller, que num livro chamado Memória, de 2002, admite que ele quer a destruição, né, do mundo como nós conhecemos, e a gente vai falar muito sobre os Rockefellers ainda. Então, basicamente, é o que Roosevelt fala também nessa nova declaração, nessa nova fala e pronunciamento que ele fez na época. Eu passo, então, para falar do Kennedy, porque o Kennedy é uma figura extremamente importante, não só a nível americano, mas a nível mundial, e ele, para quem não sabe, foi um democrata. Os democratas são a esquerda dos Estados Unidos, e os republicanos é a direita dos Estados Unidos. Mas, por uma exceção do destino, o Kennedy é uma referência para os republicanos atualmente, porque ele era um conservador, ele era contra o aborto, ele era um líder exemplar, ele também foi responsável por levar o primeiro homem à Lua durante o governo dele. Aliás, não foi necessariamente durante o governo dele, mas ele estruturou a NASA como nós conhecemos hoje, e pouco tempo depois dele ser assassinado, em 63, houve esse marco histórico. E o que o Kennedy falou nessa citação que o Alexandre Costa traz para a gente? Nenhum presidente devia temer a inspeção pública de seu programa. Quando me vem essa pequena frase do grande discurso dele, que está aqui quase que na intro, me vem o plano de governo do Lula, ou melhor dizendo, do Haddad, o poste dele, que em 2018 trouxe como contido no programa dele de governo a censura da mídia, né? E só que a própria mídia, não alertava sobre esse fato, que haveria, uma vez o Haddad sendo eleito, uma eventual censura generalizada de todos os meios de comunicação, não só os canais de televisão. Então, quando o Kennedy fala que é de extrema importância que nós analisemos e que seja público o programa social, o programa, né, do governo que está tentando concorrer e vencer, é sobre isso, é sobre haverá pessoas que tentarão esconder, que são os agentes sociais, né, que são os jornalistas travestidos de ativistas, que não relatam os fatos, que não descrevem a realidade, mas seguem uma agenda política nítida e explícita, né? Foi assim durante o governo, ou melhor, a tentativa de governo do Haddad na campanha eleitoral de 2018. Então, é só um exemplo desse pequeno trecho da fala. E aí, ele traz uma fala dentro do próprio discurso. Um erro não chega a ser um erro até que você se recuse a corrigi-lo, né? Então, isso mostra muito da hombridade do próprio Kennedy em corrigir seus próprios erros. Ele que quase iniciou uma guerra nuclear contra Cuba, né, durante o governo dele, e que voltou atrás porque viu que geraria uma estabilidade a nível mundial e poderia desencadear uma terceira guerra mundial, né? Então, ele corrigiu um erro, ele voltou atrás. E o discurso dele continua muito vasto. Ele sempre defende a Constituição, o que hoje não acontece no Brasil na prática, né? Justamente aqueles que juraram protegê-la e guardá-las são os que a desonram e não a seguem, né? E a gente sabe de quem eu estou falando. Eu posso continuar, mas sintetizando, é o que eu vejo nessa fala. Quem quer acrescentar nessa fala grande do Kennedy? Olha, eu colocaria assim, pegaria uma parte em que ele fala, né? Em que ele fala assim: nossa imprensa foi protegida pela primeira emenda, a única imprensa na América, especificamente protegida pela Constituição, não primariamente para entreter e divertir, não para acentuar o trivial e o sentimental, não para simplesmente dar ao público o que ele quer, mas para informar, desvendar, refletir e indicar
nossos perigos e nossas oportunidades, para indicar nossas crises e nossas escolhas, para dirigir, moldar, educar e, às vezes, enfurecer a opinião pública. Isso, né? Ele colocou isso muito bem, depois, mais para baixo, ele diz: e, finalmente, significa que o governo, em todos os níveis, deve ter a obrigação de proporcionar a informação mais completa possível, até mesmo além dos limites mais estreitos de segurança nacional. E, dessa maneira, na imprensa e nesses arquivadores de acontecimentos humanos, guardiões da consciência e mensageiros das notícias, buscarmos a forma e a assistência confiantes de que, com sua ajuda, o homem será para o que nasceu ser. Olha que maravilha. Perfeito. Livre e independente. Ele termina esse discurso, isso para mim, eu gostaria até que você pudesse comentar, ele termina o discurso dele falando justamente isso. O homem nasceu para ser livre e independente. Sim, e o que a gente está vendo com a nova ordem mundial? Exatamente o oposto a isso, né? Você falou muito sobre a liberdade. E existe um termo que foi criado, derivado da liberdade, que é a liberdade de imprensa. Então, qual que é o perigo em falar liberdade de imprensa ao invés de falar liberdade de expressão ou simplesmente liberdade? É que você cria um nicho na sociedade que é mais protegido que o restante. Então, é um erro você, internauta que assiste essa live, quando você ouvir o termo liberdade de imprensa, sabe que a pessoa que está falando, ou o veículo que está dizendo isso, está mal intencionado, é da vertente esquerdista, quer o totalitarismo, quer a bênção, quer a santificação da casta jornalista. Porque jornalista não pode nem sair na rua e receber uma crítica, que é agressão à imprensa, que é o tolimento da liberdade de expressão, como eles fossem a liberdade de expressão. Eles não significam a liberdade de expressão. Eles são um sintoma de um Estado democrático, né? Onde tem uma imprensa livre, pujante, funcionante. E a gente sabe que não existe jornalista no Brasil, a não ser exceções, a se contar no dedo de uma mão, né? Posso citar alguns: Alexandre Garcia, Constantino, Figueiredo, Antônio Nunes, etc. Então, assim, existem alguns expoentes ainda do jornalismo, mas não necessariamente a imprensa, essa categoria trabalhista, que é o que eles fazem, eles se juntam em categorias trabalhistas, onde eles não deveriam, né? Eles querem isso, que eles sequer recebam críticas, né? Eles podem falar o que quiserem, inclusive mentiras, mas eles podem falar que isso não é fake news, é simplesmente um erro. Mas a direita, quando comete um erro, é fake news. Então, assim, a gente sabe quem são eles e aqueles que ocupam hoje os cargos de jornalismo, de jornalistas. Bom, e é sobre a liberdade é um direito fundamental, intrínseco ao ser humano, que não é o Estado que dá a liberdade para o ser humano. O Estado garante essa liberdade. Então, é um direito que a gente já nasce com ele, né? É chamado o direito natural, que o Locke e o Edmund Burke falam muito nos livros deles, defendendo que há direitos, né? São alguns que não vale a pena falar agora, mas foquemos na liberdade, e a liberdade é algo que nasce com a gente e, portanto, um Estado democrático, um Estado livre deve assegurá-la, e não o que acontece hoje, né? Quanto mais leis propositivas, e a gente já falou muito disso, são criadas, mais o Estado se expande, porque exige que pessoas cumpram essa nova lei, fiscalizando, burocraticamente fazendo papéis, preenchendo fichas. Então, exige um inchaço burocrático do Estado quando existe uma nova lei, e é justamente o que acontece. Não se ajuda ninguém, não se ajuda minorias, né? Só dá mais poder ao Estado. Seguindo para outra frase, porque a gente já se estendeu demais nessa do Kennedy, a gente entra agora, sai um pouco da imprensa, sai um pouco dos agentes sociais, né, dos ativistas, e entra mais no mercado financeiro, né, no sistema financeiro de controle. Exatamente. O James Abraham Garfield, né, que é o 20º presidente americano, ele fala justamente isso, que quem controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda a indústria e de comércio.
E quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada, e de forma ou de outra, por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão. O que o Garfield quis dizer aqui? A partir do momento que existe um grupo poderoso, endinheirado, que são os globalistas, controlando o mercado financeiro, controlando a sociedade como um todo, elas não devem explicação ao cidadão, porque o Estado deve uma transparência ao cidadão, porque os nossos impostos são encaminhados ao Estado e não aos globalistas. Então, eles, uma vez detentores do poder, não devem explicação a nós, né? E aí a gente volta para a primeira frase do Roosevelt, onde tudo que acontece pode saber que tem pessoas por trás. E é justamente isso, o globalismo, né? Existe o globalismo, o comunismo, a gente já falou muito deles. Seguindo, então, agora uma nova frase, né, de um novo autor, o Barry Goodwater, senador dos Estados Unidos, ele cita 3 movimentos que criam a trilateral, a comissão trilateral, né, entre ele, o Conselho da Relações Exteriores, chamado como CFR, o Movimento da União Atlântica e o Concílio Atlântico dos Estados Unidos. Esses 3 órgãos, né, esses 3 movimentos, eles focam, eles querem a criação do poder econômico de proporções globais, superior ao poder político de qualquer nação ou Estado envolvido, né? Então, eles querem mais do que o poder do Estado em si, eles querem algo superior ao Estado, eles querem um governo onde não existem estados, mas que exista um Estado para ter um governo mundial, né? É isso que traz o James Abraham Garfield, também presidente dos Estados Unidos. E aí, seguindo, para não cansar os nossos internautas, e quando for o momento da Dani falar, eu peço que ela me interrompa, porque talvez eu não tenha decorado onde eu devo parar. Então, e aí a gente vai para o F.G. Wells, que é um planejador eufórico e defensor de uma sociedade materialista com um governo mundial totalitário. Então, a gente já viu que é uma pessoa alinhada ao movimento globalista, né? E ele fala o quê? Ele fala, por trás dos governos míopes que dividem e descontrolam os negócios humanos, existe e cresce uma verdadeira força em favor da unidade do mundo e da ordem mundial. Então, governos míopes são o quê? São líderes fracos e ilegítimos. É o que acontece hoje nos Estados Unidos. Uma eleição envolta em golpes e várias fraudes, né? Provas de fraudes documentais, através de vídeo, e a gente vê um líder fraco que sequer consegue fazer uma retirada organizada do próprio exército em solo estrangeiro, que foi a retirada do Afeganistão, onde se deixou para trás vários equipamentos americanos para o Talibã. Então, o Biden é um presidente fraco, em débito, é uma pessoa lesada e incapaz a nível mental. Ele fez o quê? Ele deu de mão beijadas para um Estado totalitário, ou melhor, para um movimento terrorista, de mãos dadas vários equipamentos de ponta, né? É isso que traz o G.F. Wells, né? Quando ele fala que os governos míopes dividem e descontrolam os negócios humanos, né? Ele mesmo aponta para os seus o que acontece quando tem um líder fraco no governo. E, em contrapartida, nós vemos aqui no Brasil o Bolsonaro sendo convidado pelo próprio Putin durante uma instabilidade fronteiriça entre a Ucrânia e o Putin, mas isso não é uma coincidência, o Putin convidá-lo num momento desse, porque ele sabe que, tendo como aliado o Bolsonaro, que é um presidente cujo qual comanda um país, que é o celeiro do mundo, que distribui, né, que vende comida adoidada, né, que está no ranking, os primeiros quesitos dos rankings em nível de exportação de alimentos, ele sabe que, tendo ele um líder forte, legítimo, um ótimo braço direito, um ótimo alinhado, né? Então, eu fiz esse contraponto de um líder fraco, que é o Biden, para um líder forte e legítimo, que é o Bolsonaro, eleito por 70 milhões? Quase 70 milhões. Não, foram
O que a imprensa disse, né? O que a imprensa falou, que Quem foram confia nas urnas, 57 milhões de eleitores. Mas Exatamente. você ainda tem 2 comentários para você fazer frases assim do Churchill e Ótimo. do Rockefeller, do David, essas 2, e aí depois você passa Perfeito, Claire. para a Dani. Então, vou ler do Churchill, porque vale muito a pena e é curta. Aquele que não reparar que na Terra se está levando a cabo uma grande empresa, um importante plano no qual colaboramos como servos fiéis, está certo. Então, é esse o funcionamento de uma sociedade sadia e plena, né? Que a gente lide com ela como se fosse uma empresa. Então, a gente, sendo corruptos, por exemplo, cortando a fila, roubando dinheiro, porque corrupção não é só roubar dinheiro público, né? É também pequenos atos diários e comuns de um cidadão no dia a dia. Então, uma vez a gente corrompendo dentro de uma empresa ou dentro da sociedade, a gente tem uma instabilidade social, né? E é isso que o Churchill traz, que a gente precisa lidar com a sociedade de forma respeitosa, como a gente respeita o nosso chefe, nosso padrão dentro da nossa empresa, né? A gente se comporta de uma maneira diferente dentro do local de trabalho e na rua, por exemplo. Por quê? Porque dentro do local de trabalho existe uma formalidade, regras, né? E a sociedade não é diferente. Precisa ter regras, precisa ter pilares, precisa ter respeito, precisa seguir os códigos penais, constitucionais, e é o que a gente não vê hoje no Brasil e no mundo, né? A gente vê uma bagunça completa e generalizada de minorias barulhentas e mimadas, né? E de artigos da Constituição, pétreos, aliás, sendo desrespeitados. Então, é essa a minha leitura da frase do Churchill, primeiro-ministro britânico que comandou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E, seguindo para o próximo, onde a Claire sinalizou para mim, do David Rockefeller, né? Um grande pensador, e eu não estou elogiando, mas uma pessoa muito inteligente, que foi o patriarca no sentido de comandar de frente a família Rockefeller. E ele traz quase que uma confissão, né? Abre aspas, a atual janela para a oportunidade para que talvez uma nova ordem mundial independente e verdadeiramente pacífica se construa, não está aberta durante muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo que necessitamos é uma grande crise, leia-se pandemia. E as nações não apenas aceitarão a nova ordem mundial, mas pedirão por ela. E eu já dei esse exemplo quando eu falei das máscaras da pandemia, ou seja, não só as máscaras, mas o passaporte vacinal. E aqui eu já finalizo minha primeira fala e passo para a Dani. Mas eu já fiz essa contextualização em cima dessa frase, dando como exemplo o passaporte sanitário. Existem mais pessoas hoje no Brasil a favor do passaporte sanitário, né? Para quem não sabe, o passaporte sanitário é um documento que você precisa apresentar para entrar em qualquer lugar privado do estado de São Paulo, principalmente, alguns estados no Brasil. E aí entra o ponto, tem mais pessoas defendendo o passaporte sanitário do que as contra. Por quê? Porque é por um bom motivo, é por uma boa causa, é pela saúde sanitária, é pelo bem comum, né? É um pouco do coletivismo que a gente já falou muito. Então, as pessoas estão pedindo o governo mundial a partir do momento que eles querem mais controle social. Eles precisam de uma ficha para entrar num lugar privado. Isso e daqui a pouco é o quê? Porque a janela de Overton começa assim e depois é um passaporte para andar na rua, que é o que acontecia no nazismo. Então, desculpa o termo, Claire, mas a sociedade brasileira, principalmente, mas a mundial também, está abrindo as pernas para esse pessoal endinheirado que quer instaurar uma nova ordem mundial, um governo totalitário a nível internacional. Então, eu passo minha palavra a você, Claire, para passar a Dani. Isso. Veja só que todo esse material que nós estamos trazendo para você, querida internauta, são frases ditas pelos próprios globalistas. Exato. Não foram. É um trabalho fantástico que o nosso querido Alexandre
Costa colocou nesse livro aqui. Esse livro é fantástico, né? Então, agora vamos passar para a Dani. Dani, você vai mostrar para a gente, agora na sua fala, determinadas pessoas que fazem parte dessa nova ordem mundial. São presidentes, você vai falar, famílias, né? Famílias que fazem parte, Comissão das Nações Unidas, que é a ONU, não é isso? Políticos, intelectuais. Então, você escolhe, né, o que você quer comentar aí desse trecho que eu deixei para você. Fique à vontade. Bom, aqui como nós podemos ver, o Costa, ele pega frases de várias pessoas, desde George W. Bush, até Edmund Rothschild, lá em 1934. E através dos anos vem aí Louis Thomas, Woodrow, né, que também foi presidente aí dos Estados Unidos, Charles Lindbergh, né, esse nome é bem famoso, Lindbergh, Carol Quinlan, né, do livro da Tragédia e Esperança. Então, assim, ele faz um apanhado de gerações, desde o século XVIII até a atualidade. E eu gostaria de citar algumas, né? Não todas, porque o tempo não permite. Dani, posso fazer um adendo muito rápido? Claro. Você citou pessoas de várias vertentes políticas, a esquerda e a direita. Posso contextualizar. Saul Alinsky, que é um ativista comunista americano, e nós temos Winston Churchill fazendo um contraponto, que é contra o nazismo, contra o comunismo. Então, essa é a direita, que traz a contradição, que traz o conflito de ideias, porque é assim que a gente cresce e expande. E o Alexandre Costa é um exemplo disso, de um direitista a favor da contraposição de ideias, para a gente realmente aprender, porque a esquerda não quer isso, a esquerda quer um monopólio da opinião, quer um monopólio da informação, sem contradição, sem oposição, e a direita não é assim. Não é. Então, eu quero começar com uma citação do George Bush, o 41º presidente dos Estados Unidos, lá nos anos de 1990. Nós temos à nossa frente a oportunidade de criar para as gerações futuras a nova ordem mundial. Um mundo onde a lei, e não a lei da selva, irá governar sobre todas as nações. O que será que ele quis dizer com a lei da selva? O que será que ele quer dizer um mundo onde a lei? Mas que lei? Lei de quem? Lei dos globalistas? Lei daqueles que estarão acima, lá no topo da pirâmide? E como que vai funcionar isso para o cidadão aqui de baixo, para a base da pirâmide? Lei da selva, como lei da selva? Nós temos aí Corte, Suprema Corte, advogados, juízes, juristas, que julgam o processo ali, de acordo com como deve ser segundo a Constituição de cada país. Não vou falar muito aqui do nosso país, porque, infelizmente, né, a gente está sofrendo aí uma grave crise que eu considero moral no judiciário, mas em breve, em nome de Jesus, estará resolvido, porque nós lutamos para isso e por isso. Então, essa frase assim, me chama muita atenção. Lá em 1990, gente, lá no século passado, século XX, já estávamos falando sobre isso. E aí também o Louis Thomas foi um parlamentar americano lá em 1913, e ele fez uma declaração após a promulgação do Federal Reserve Action, que criou o FID. Todo mundo acha que o Federal Reserve é como se fosse o Banco Central aqui do Brasil, e não é. É uma reserva federal para outros fins que são mantidos por outras pessoas, como, por exemplo, as famílias Rothschild e Rockefeller. Não tem nada por vários banqueiros, né? Vários banqueiros, sim, né? Sim, não tem que ditam nada... as normas, né? Sim, não tem nada a ver com o estilo Banco Central aqui do Brasil. E olha só o que ele falou. Um sistema bancário mundial foi tramado aqui, quando foi inaugurado lá o Federal Reserve. Um superestado controlado por banqueiros internacionais, atuando em conjunto para escravizar o mundo, para o seu próprio prazer. O FID usurpou o governo
Porque quem tem dinheiro é quem manda, não é mesmo, gente? Temos É governo, esse temos aí ditado, né? presidente, parlamentares, senadores, prefeitos, governo. Mas quem é que manda é quem tem dinheiro. Eu só faria um adendo. O próprio Olavo de Carvalho falava que o dinheiro é um meio para se conseguir o poder. Então, não é porque você tem dinheiro que você tem poder. É um meio para conquistar. E é muito factual, né? Uma vez que você cumpre com dinheiro e tendo um propósito estruturado, uma agenda a ser cumprida, você consegue o que você quer. Então, é um meio, né? Uhum, exatamente. Dani? E Dani, eles falam na sequência, né? Depois você vai dizer quem é a pessoa que está falando, né? Os impérios econômicos internacionais estão interessados em promover o endividamento dos governos. Olha lá. Por que veio o FMI e tudo mais, né? Foi Carol Creeley, né? No livro Tragédia e Esperança, né? Mas, ademais, eles podem exigir do presidente de turno privilégios fiscais, monopólios, de serviços, contratos e obras. Se este não aceitar, provocarão sua queda. É como a gente tem visto aí, né? O pessoal querendo a todo custo imputar um crime fiscal, né, no presidente da República. Não achou até agora. Amém por isso, e espero que não continue achando. Mas eu quero passar para uma citação lá no século XX de John D. Rockefeller, que é o patriarca da família Rockefeller. Sempre tentei tornar cada desastre uma oportunidade. E o que ele quer dizer com isso? Ele afirma que os globalistas não ganham todas. E não ganham mesmo, mas eles não desistem. Eles veem onde eles falharam, como que eles podem melhorar, e o próximo passo pode ser fatal para a nossa sociedade. E nesse mesmo sentido, eu quero falar sobre Mayer Amschel Rothschild, porque como a gente viu no contexto do livro todo, a família Rockefeller e Rothschild continua e continuará financiando esse novo governo chamado Nova Ordem Mundial. Olha só o que ele falou lá no século XVIII, gente. Não foi no século XIX, a gente foi no século XVIII. Permita-me emitir e controlar o dinheiro e uma nação... Permita-me controlar o dinheiro de uma nação e não me importo com quem faz suas leis. Mais uma vez aí a gente vê o poderio, né? Que, como bem o Guilherme diz, o dinheiro ele não resolve todo o problema, mas ele facilita. E para terminar a minha parte, né? Quero fechar aqui com uma citação do George Bush. Comecei com ele, terminarei com ele. Rumo a uma iminente nova ordem mundial. Isso está escrito lá no documento oficial enviado ao Congresso por George W. Bush em 1991. Ou seja, ele sempre foi amante da nova ordem mundial. E no seu governo, tenho certeza que ele se esforçou muito para que pudesse ter acontecido naqueles tempos. Mas, graças a Deus e a sorte a nós também, que isso não foi possível, estamos aqui trabalhando e lutando para que continue não sendo possível essa implementação. Passo para a Claire. Olha, se a gente fosse citar todas as coisas, né, nós ficaríamos muito tempo, né? Eu vou passar agora para o Guilherme. Ele vai citar aqui um intelectual muito interessante, né, o Bertrand Russell. Guilherme, agora, a partir daqui, você vai poder colocar mais algumas coisas, né, muito interessante, mais algumas frases, para que o nosso internauta entenda que a nova ordem mundial, meu querido, não é uma teoria da conspiração. Não. É algo que vem sendo construído já há alguns séculos. E que, no momento, eles não têm o menor pudor de mostrar que eles são pertencentes à nova ordem mundial. Os globalistas, principalmente, né? E os globalistas e os comunistas. Então,
O que nós vemos é essa cadeia de banqueiros, daqueles que detêm o dinheiro, eles investindo desde o começo de cada conflito, eles investem dos dois lados. Vamos pegar o caso da Rússia agora e da Ucrânia, né? Eles estão investindo nos dois lados. Qualquer um que ganhe, para eles está bom, tá? Porque o investimento deles é esse. Mas, Guilherme, está com você. Eu tenho a impressão que o Guilherme congelou. Voltou. Estamos a 50 minutos, então eu vou falar o máximo de frases possíveis e já finalizar minha participação de hoje, tá bom? Tá. Bom, então, parando da onde a Dani passou a bola, vou citar então uma frase de Bertrand Russell, que era um influente pensador do século XX, ou seja, do século passado. Usando técnicas psicológicas para educar as crianças, seremos capazes de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Então, é aquele velho bordão que a gente fala, que um dia vai chegar alguém que vai tentar convencer a gente de que a grama não é verde, é amarela, né? E aí cabe a gente acreditar não nos outros, não o que a mídia está falando, não o que o presidente ou o ditador em questão do momento esteja falando, mas o que os nossos olhos dizem, né? Então, se a gente vê uma mulher vestida de homem e ela for explicitamente feminina, assim, ela pode ter as vestes masculinas, mas esteticamente ela é uma mulher. A gente vai afirmar o quê? O que eu estou vendo. Por quê? Porque é o que é real e plausível e palpável que a gente diga. Não necessariamente para ela, mas que a gente entenda que ela é uma mulher, no final das contas. Então, saber poder ter o discernimento, ter a consciência de que a grama é verde e que uma mulher vestida de homem é uma mulher, faz com que a gente mantenha a nossa sanidade diante de tanta agenda, de tantas pautas da agenda esquerdista, da gênero, né, da questão que eles querem instaurar dentro das escolas, da questão do gênero. Tem um nome próprio, não? Igualdade de gêneros, melhor dizendo. E tantas outras que eles querem implantar. Logo, a gente vai ficar sem base, sem estrutura, sem discernimento, e uma vez sem discernimento, a gente é influenciável para aquele que tem o poder, aquele que tem o dinheiro, aquele que tem influência, né? É o que eu vejo, é da forma que eu vejo. E seguindo, então, tem mais uma frase interessantíssima que fala sobre a economia mais uma vez, né? Os oficiais econômicos dos maiores países devem começar a pensar em termos de gerenciar uma só economia mundial junto com o gerenciamento de relações econômicas internacionais entre os países. Então, esquecem fronteiras nacionais, esquecem as soberanias nacionais, esquecem as constituições dos países ao redor do globo e pensem que existirá, pelo menos economicamente, que é o primeiro passo, um único país, uma única economia, uma única reserva financeira, né, um único PIB, né, onde todos os PIBs serão concentrados numa reserva, né? Então é como se fosse um fundo em conjunto de vários países juntos, e adivinha quem vai gerenciar isso? Quem vai cuidar de todo esse rios de dinheiro? Burocratas não eleitos, como hoje acontece na União Europeia, onde pessoas engravatadas, não conhecidas pelo público europeu, que cuidam e legislam em nome dos países, uma vez contidas dentro da União Europeia. Então, é exatamente o que aconteceria se isso fosse instaurado. Pessoas não eleitas, ilegítimas, cuidando do dinheiro, por exemplo, do Brasil. Né? Esquece presidente, esquece soberania nacional, esquece qualquer coisa que nós hoje conhecemos como certo. É o que vai acontecer uma vez com a nova ordem mundial instaurada. E só para finalizar, uma terceira frase, é do Steven Snyder, professor de climatologia de Stanford. E olha o que ele fala para quem... Porque, é até uma crítica que eu faço à direita. A gente precisa pegar a pauta ambiental para a gente. A pauta ambiental tem que ser retirada da mão da esquerda, que é uma pauta ambientalista radical, onde a gente não pode
uma única árvore não pode ser derrubada porque é crime, porque é devastação, porque é morticínio. E não é assim que acontece. Eu aposto que a cura do câncer ou de qualquer outra doença que a gente não tem a cura ainda hoje está na Amazônia. Mas a gente não pode explorá-la, mesmo que de forma sábia e comodida, então haverão pessoas ambientalistas radicais, à esquerda de uma forma geral, batendo panela e fazendo barulho. Então a gente precisa pegar essa pauta e explicar para as pessoas que não entendem de política que a natureza está ao nosso dispor. Deus criou a natureza, os animais e todo o restante que está ao nosso redor para a gente usufruir dela, né? É claro que eu não estou aqui, antes que alguém da live venha criticar nos comentários, pregando destruição da Amazônia, não. Mas mantê-la intocada é um erro grave e uma burrice também. E ele fala justamente isso. O que ele confessa? Necessitamos um amplo apoio para estimular a fantasia do público. Para isso, devemos oferecer cenários de horror, realizar declarações diplomáticas e simples e não permitir muitas dúvidas. Cada um de nós deve decidir onde está o equilíbrio entre efetividade e honestidade, né? Então, ele fala justamente desse cenário de horror. E é por isso que eu estou entrando no assunto climático, porque eles pintam que há um aquecimento global, sendo que hoje eles não falam mais aquecimento global porque eles viram que o mundo não está aquecendo. Então, eles substituíram aquecimento global para mudanças climáticas. Então, sempre vai ter um cenário de horror. É isso que esse autor está dizendo, que sempre haja um cenário de horror para você, uma vez com um caos, uma vez com medo, instaurar as suas agendas, né? Foi assim com a pandemia, está sendo assim com as mudanças climáticas. Então, eu finalizo minha participação de hoje, passo a Claire, para depois, sim, me despedir finalmente de vocês. Eu gostaria só de ainda nesse trecho que você citou, eu gostaria de citar o Saul Alinsky, que ele fala assim: devemos olhar para o passado e dar algum crédito ao primeiro verdadeiro radical. De todas as nossas lendas, mitologias e histórias, e quem sabe onde a mitologia termina e a história começa, ou mesmo qual é o quê, né? O primeiríssimo radical, preste atenção, o primeiríssimo radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o sistema e o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu seu próprio reino. Lúcifer. Então, nós vemos ainda esse componente espiritual que faz parte da nova ordem mundial, né? E em seguida, Harry Kissinger, que diz o seguinte: sim, muitas pessoas morrerão quando a nova ordem mundial for estabelecida, mas será um mundo bem melhor para aqueles que sobreviverem. Então, com essa frase, eu faço as minhas considerações finais, né? E veja, meu amado internauta, o que vai libertar você, a mim e todos nós, realmente são leituras. Nós precisamos ler. E como a própria palavra de Deus diz, né? Leia tudo e retenha o que é bom, né? Então, saia dessa bolha que você vive, chamada televisão, saia dessa bolha, veja outras informações, porque essa bolha mantém você cada vez mais preso. Amado internauta, eu quero desejar para vocês uma ótima semana, que Deus possa abençoar a todos. A nossa homenagem às mulheres, né, ucranianas que estão sofrendo tanto, né, com essa guerra que interessa a alguns, né, e que realmente a mulher é a pessoa mais vulnerável, e a mulher, a criança, o idoso são aqueles que são mais vulneráveis.
mas a mulher é muito explorada nessas circunstâncias. E eu li ainda hoje, né, um texto de um jornalista chamado Jamil Chad. Está na internet, muitíssimo interessante, que ele manda esse texto, um texto muito longo, para essa figura do tal de Mamãe Falei, né? E eu quero desejar às mulheres, no seu Dia Internacional, que elas possam realmente refletir a força que ela pode ter como mãe, como professora, né? Como esposa, como política, como profissional. Eu desejo que você faça parte desse país, desse mundo, mas não como uma pessoa que é dirigida pelos outros, mas que usa a sua liberdade, né, a sua independência para o bem. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima semana. Dani? Bom, eu quero encerrar minha participação falando uma frase que não tem o autor. A Primeira Guerra Mundial deve ocorrer de forma a permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares da Rússia e garantir que esse país se torne um bastião do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes Illuminati entre a Alemanha e a Inglaterra serão usadas para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será criado e usado de forma a destruir outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. Com isso, eu quero dizer que nós estamos no ano de 2022. Como bem dito na outra live, o Brasil ele tem sido um porto seguro para alguns países, para pessoas que estão saindo dessas ditaduras, ou impostas, ou as ditaduras ditas. Pense muito bem o que você vai fazer. Não é só a sua liberdade que está em jogo, a nossa também, dos nossos filhos, dos futuros filhos dos nossos filhos. Pense muito bem. Tudo foi planejado, tudo foi montado lá atrás. Mas assim como Deus trouxe para a gente o Apocalipse, nos revelando o que vai acontecer para que nós nos preparássemos, nós estamos aqui falando para vocês. Vigiem, não acredite nessa mídia porca. Pare de perder seu tempo com canais que não traz nada de útil para você. Porque, como a Claire disse, meu povo peca por falta de conhecimento. Isso está na Bíblia. Então, pense muito bem. Esse ano de 2022 é decisivo para nós, conservadores, até para você, que é da esquerda, porque você também vai estar no mesmo lugar que nós. Ou em algum campo de concentração, ou em alguma fila aí de, né? Não vou citar as palavras. Mas pense muito bem nisso, internauta. E aqui eu faço a minha despedida e nos vemos na próxima segunda-feira. Guilherme? Bom, eu vou pegar e contextualizar o atual acontecimento na Rússia com a Ucrânia para finalizar minha frase. Nós vemos dois países que são desproporcionais em nível de força entre eles, um do lado a Ucrânia, outro lado a Rússia de Putin, e nós vemos o Ocidente abandonando a Ucrânia no momento em que ela mais precisa, e ela deriva, né? Então, são esses os líderes atuais que nós temos a nível mundial nos países comandando hoje as nações. São líderes burros, indébitos, incapazes, infantis, e que ficam falando de aquecimento global, pautas de gêneros, equidade entre mulher e homem. Não que eu seja contra, mas não acho que o Estado deve interferir nisso. Então, são várias pautas secundárias, muito secundárias, e a liberdade, a soberania nacional dos países está sendo deixada de lado. Eles não estão intervindo na Ucrânia em relação ao ataque da Rússia de Putin, né? E isso fica como lição para nós brasileiros, uma vez nós estando num ano eleitoral, cabe a gente saber votar, cabe a gente saber escolher o nosso líder que vai ficar 4 anos à frente, para não só criar uma instabilidade, como está acontecendo hoje na Ucrânia, onde um líder que foi comediante e não com histórico político e que não tem base nenhuma para estar à frente de um país, foi eleito. Então, pensemos em quem vamos votar, o bandido ou o militar.
né? E eu acho que a resposta é bastante óbvia, tendo em vista que todos os outros candidatos, com exceção do Jair Messias Bolsonaro, convergem para a mesma vertente política, a esquerda. E digo mais, convertem à mesma pessoa, o Lula. Então, nisso a gente já fica com o pé atrás e tem uma posição já que definida em quem votar. Então, eu finalizo minha frase com esse alerta a todos os internautas e brasileiros que nos assistem e convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, sendo o Twitter, se de Conservadores do Universo. Nós temos o Instagram, que é Conservadores do Universo, tudo junto. E nós temos esse canal no YouTube, onde eu convido, caso você ainda não seja inscrito, a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações, não só de segunda, mas durante a semana também. Muito obrigado por mais uma audiência e mais uma live colaborando, curtindo e compartilhando, que eu espero que vocês façam, para propagar as informações que aqui você teve acesso e que outras pessoas, a grande maioria, não tem. Muito obrigado, boa noite e até a próxima segunda às 8h30 nesse mesmo canal. Boa noite, Claire, Dani. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Boa noite. Ótima semana. Boa noite.